Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Ângela. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Ângela. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos desta quinta-feira, 21 de outubro. Hoje connosco Cláudia Cardoso e Graça Silveira, por razões de ordem profissional. De última hora, a Judite Parreira não pode estar presente. De qualquer das formas, uma saudação a ela, que com certeza nos estará já a coscovilhar através, enfim, das aplicações da Voz da Terceira. Neste Política de Saltos Altos, dou desde já as boas-vindas também à Cláudia e à Graça. Muito obrigado às duas pela disponibilidade mais uma vez. E Graça, começando por ti, até porque há 15 dias tiveste falta, justificado é certo, mas eu por motivos de força maior, para falarmos desta polémica que está aí de facto instalada e que tem que ver com a preparação e definição das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência, os célebres 117 milhões de euros que cabem à região, mas que serão geridos pela República e que aparentemente terão tido Mário Fortuna e Bastos e Silva como principais protagonistas após uma contratação de serviço a uma consultora nacional para a definição do que haveria de caber destes 117 milhões em projetos para a região. Ontem, depois de toda a polémica e depois de um primeiro debate onde o Secretário das Finanças ficou sozinho tentando justificar o processo e a forma como ele decorreu, ontem José Manuel Bolieiro veio dizer que volta tudo à estaca zero, já tem autorização de Lisboa para redefinir todas estas agendas mobilizadoras e alargar o leque de possíveis beneficiários destes fundos europeus no âmbito da chamada e célebre bazuca a todas as empresas da região. Isto, enfim, volta a entroncar naquela eterna questão que temos aqui falado quase todos os programas de deficiente comunicação do Governo Regional. Muito boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube, a quem nos acompanha na Política de Saltos Altos, hoje já mais ou menos recuperada de questões de saúde. Agradecer a todos os votos de melhoras que me enviaram no último programa e dizer que neste caso da questão do PRR, do Plano de Resiliência e Recuperação, ou seja, a bazuca que vem da Europa para a região, mais do que uma falta de comunicação, eu acho que houve uma enorme inabilidade política por parte do Governo e na pessoa do seu Presidente, o José Manuel Bolieiro. E digo isto porquê? Porque a verdade é que o PS, na realidade, aquilo que fez foi cavalgar uma onda de indignação por parte da sociedade civil e das empresas que se sentiram de fora destes 117 milhões que viriam da Europa. O problema é que José Manuel Bolieiro, no primeiro dia em que vem esta situação ao público, devia ter falado aos açorianos de uma forma muito clara e ter explicado que estes 117 milhões que estão em causa nestas chamadas agendas para a inovação, que no fundo estas agendas mobilizadoras são agendas para a inovação, não são os tais milhões que virão da Europa para a região, para o PRR Açores, para compensar as pequenas e médias empresas de todos os problemas que tiveram de financiamento durante a pandemia. Sim, estes são 117 geridos pela República ao abrigo dos supostos projetos de interesse comum. Seja lá o que isso for, mas sim, independente, mas é isto que devia ter sido explicado, seja lá o que isso for. Ou seja, aquilo que José Manuel Bolieiro devia ter dito logo e de uma forma muito clara é que estes 117 milhões são as tais agendas mobilizadoras para financiar inovação. Ou seja, são agendas que têm como principal objetivo incentivar a ligação do tecido empresarial ao sistema científico e tecnológico. Ou seja, são ajudas de fundos europeus para permitir a modernização das nossas empresas, na valorização dos nossos produtos, no trabalho que é preciso fazer em termos de oferta de turismo, etc, etc. Portanto, isto são aquilo que se chama na gíria calls, ou seja, chamadas para projetos de investigação que têm que ser feitos entre as instituições de investigação científica e as empresas para modernização. E estas calls são projetos que são muito difíceis às empresas cumprirem com todos os requisitos para poderem fazer parte destes projetos. Nós tivemos durante 7 anos o chamado PO 2020, que era exatamente isto, e que no caso do PO 2020 eram apenas 24 milhões, comparativamente com os 117 milhões que estamos a falar agora. Mas
enquanto que o PO 2020 era para distribuir estes 24 milhões pelas empresas da região que quisessem, conjuntamente com entidades de investigação científica, fazer projetos de inovação, serem dados às empresas durante 7 anos. Neste caso estamos a falar de 3 meses, a abertura de concurso, e para se poder ir buscar estes 117 milhões, num espaço de 3 meses, teria que se preparar as empresas todas para conseguir ir a estes fundos, quando são altamente exigentes. Basta ver, mesmo que tivéssemos projetos de financiamento a 90% de fundo perdido, 90% de fundo perdido, que é muito, geralmente são 80, 85% de fundo perdido. Um dos eixos para a agroindústria que era de valorização dos produtos, era de 13,7 milhões. Isto quer dizer que os 10% que a empresa vai ter que se chegar à frente de pagar são 1,37 milhões. Quais são as empresas da região, no setor agroalimentar, que têm a capacidade financeira de chegar à frente com 1,37 milhões? Mas os outros 12 milhões que são financiados só são transferidos para o projeto depois da realização da despesa. Ou seja, as empresas têm que ter capacidade financeira de gastar os 12 milhões para depois serem ressarcidas. E quando o governo é acusado de favorecimento, que são sempre as mesmas empresas, que são só 4 ou 5, não ter a capacidade também de explicar que, neste momento, as empresas na região que tenham capacidade para este tipo de endividamento contam-se pelos dedos de uma mão e resultam do tecido empresarial e económico que nós herdamos de 24 anos de governação socialista. Cláudia, isto dito assim, percebe-se. E portanto, Pedro, só para terminar, só as grandes empresas e os grandes barões do leite é que têm a capacidade de chegar à frente, porque vamos ver o nosso tecido empresarial na agroindústria. O que é que temos? Pequenas empresas familiares que fazem uns doces, umas geleias. Temos na parte da transformação conserveiras completamente falidas que automaticamente não podem ir a este tipo de projetos porque têm que ter estabilidade financeira, ou temos os grandes barões da agroindústria dos laticínios. Quem é que gosta de ver um eixo que vai todo para a Pronicol? Que ainda para mais foi um monopólio que deu cabo da concorrência desleal na área dos laticínios na Terceira. Ninguém gosta, mas a verdade é que só grandes empresas como essas é que têm a capacidade de chegar à frente com 1,34 milhões. E isto tinha que ter sido explicado de uma forma muito simples aos açorianos. E defesa política que ninguém o fez. Desde que ficaram uma semana calados a deixar o PS a cavalgar a onda de indignação de que é sempre aos mesmos, favorecimento. Qual favorecimento? São as empresas que nós temos na região que têm a capacidade de ir concorrer a este tipo de projetos. E ninguém abriu a boca para dizer coisíssima nenhuma. Isto é de uma inabilidade política enorme. E depois de uma deslealdade e de uma falta de solidariedade institucional, deixar o Bastos e Silva completamente sozinho e entregue às esferas a defender o indefensável. Quando, sendo desautorizado depois de 24 horas. Ainda para mais com um vice-presidente que já foi um ex-vice-presidente do governo, o atual deputado Sérgio Ávila, a bater com a mão no peito, a dizer no Parlamento e deixaram de fora as outras 4.000 e tal empresas. Mas era perguntar logo ao senhor ex-vice-presidente, deputado Sérgio Ávila, no PO 2020, que eram só 24 milhões, que é o equivalente a isto que estamos a falar, a estas agendas para a inovação, que era o PO 2020, durante os últimos 7 anos, só 14 empresas açorianas privadas é que conseguiram aceder aos fundos, num montante de 3,6 milhões, ou seja, dos 24 milhões que estavam disponíveis, só se conseguiu transferir para as empresas privadas, para a inovação na região, 3,6 milhões, porque as empresas não reúnem as condições financeiras e capacidade de inovação para ir a estas empresas. E portanto, então, e no seu PO 2020? Onde é que estavam essas 4.000 e tal empresas que não foram capazes de concorrer a um PO 2020? Portanto, eu acho que é inadmissível que um governo não tenha a capacidade de se defender politicamente em relação a uma coisa que é óbvia. E deixou durante uma semana o PS a cavalgar uma onda de indignação, Não, deixando...
Houve muito mais gente a verdade. cavalgar esta onda. Está bem. Mais gente. Mas só para terminar, no governo, nem quero imaginar o que seria. E deixar passar esta ideia de que houve favorecimentos e de que estes 117 milhões eram os tais milhões que viriam para as pequenas e médias empresas para as ressarcir de todos os desequilíbrios que resultaram da pandemia, que não tem nada a ver com estes 117 milhões. O dinheiro que virá para a região para compensar as pequenas e médias empresas vem no bolo dos 580 milhões de euros. Mas mais, foi o anterior governo que retirou o total eram os tais 105 milhões, que é exatamente a soma disto. São os 580 mais os 588 mais os 117 milhões, que dá os 705 milhões para o PRR Açores, que permitiu que estes 117 milhões, como era da área da investigação, ficassem geridos a nível nacional. Que eu percebo, porque nós não temos estruturas nem capacidade de fazer gestão de mega projetos de investigação destes. Tanto que acho muito bem que tenham ido buscar empresas privadas que estão habituados a fazer projetos desta natureza, os chamados mega projetos europeus, para a investigação. Cláudia, isto de facto começa a ser difícil perceber esta gente que governa a região, não é? Porque explicado desta forma, acho que toda a gente que nos está a ouvir percebeu o que é que está em causa, e ninguém, nem Bastos e Silva no Parlamento, nem Bolieiro nos espaços perdidos do Parlamento, conseguiram explicar isso desta maneira. Pois, nós temos que recuar um pedacinho, não é? A questão do PRR, como se chama, foi inicialmente ainda elaborada pelo anterior governo do Partido Socialista. O que também gerou algumas críticas, porque este governo não o alterou. Sim. O que gerou críticas, exatamente. E o que foi dito na altura, sucessivamente frisado e repisado, era que este PRR não servia, que não estava bem concebido, que não ia ao encontro das necessidades da região e do investimento prioritário. Enfim, as críticas foram muitas quando quem está atualmente no governo estava na oposição. A verdade é que, após esta mudança governativa, se optou por manter o plano que tinha sido traçado pelo anterior governo do Partido Socialista e que tão avidamente tinha sido criticado. Ora, essa opção só pode ter explicação em duas ordens de razão. Por um lado, afinal não era assim tão mau o plano traçado e optou-se por seguir porque depois de lá estar se verificou que não era assim tão mau, ou então por completa inércia ou preguiça. Neste momento, ou incapacidade. Ou incapacidade também. Ou incapacidade. Inércia, sim. Diz uma palavra em inglês. Mas passado este tempo todo e esta atrapalhada, porque isto é uma atrapalhada de contornos dantescos, é difícil perceber, e tu dizias, Pedro, no início, que isso teria a ver com um problema de comunicação. Sem dúvida há aqui um problema de comunicação, aliás foi reconhecido pelo senhor secretário, coitado, ainda secretário das Finanças, que o reconheceu conduidamente que devia ter havido melhor comunicação. Mas não pode ser reduzida a isto, não é? Porque uma novela épica desta dimensão não se baseia apenas num problema de comunicação. Os problemas de comunicação deste governo são muitos, são profundos e são mais ou menos generalizados. Mas tem-se percebido ao longo do tempo, até porque nos nossos debates nós falamos muito nisso, que é um mal sem cura já. Não me parece, neste momento, que haja possibilidade de melhorar nesse aspecto. Acho mesmo muito difícil, porque os episódios são tantos, são tão sucessivos e de tal gravidade, neste caso a maior de todas, o que será o caso que estamos agora a discutir, é de uma tal profundidade que é difícil aspirar a que isto possa melhorar, porque quer dizer, piorar também é difícil. Ora, o que é que se acaba aqui por verificar? Estes 117 milhões, aliás, que o governo aventava com uma possibilidade de resolver os problemas estruturais da região e blá 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 blá, foram tratados, a Graça disse, com inabilidade política, mas eu diria até mais, quer dizer, com uma total incúria. Isto é quase do domínio da indigência, porque nós estamos aqui a falar... É melhor dizer as palavras em inglês, que essas em português ninguém conhece. Nós estamos aqui no domínio de uma incúria total de um assunto de uma grande seriedade, ou seja, nunca antes a região desfrutou de um envelope financeiro desta dimensão. A Graça acabou de falar do PO 2020, que eram 24 milhões, e provavelmente não voltará a tê-lo. E, portanto, pegar nisto é quase uma brincadeira de rapazes com um assunto muito sério. E há aqui uma conjugação de fatores que
é quase... Se alguém tivesse que descrever este episódio antes dele acontecer, não o faria tão mal. Nem acabou este episódio, mata definitivamente o estado de graça desta governação? Ao fim de um ano dela estar em vigor? Ainda não fez um ano, não é? Ainda não fez um ano. Sim, basicamente. Estamos a falar de 11 meses. E eu acho que pior é mesmo impossível, não é? Ter uma conjugação de fatores. Não é só o problema da comunicação e de não ter explicado que isto era para eixos estruturais a que a região devia ter acesso. É depois a forma como tudo é tratado. Perante a gravidade. Parece que toda a gente foi apanhada de surpresa e que ninguém no governo sabia nada disto. Tudo o que se levantou é porque a Graça dizia o PS cavalgou onda. Enfim, o PS fez a oposição que os partidos que antes estavam na oposição faziam. Fez o seu papel. Gerou um debate de urgência sobre essa questão. E na opinião pública cavalgou essa indignação, deixando transparecer que isto era um dinheiro para ajudar as pequenas e médias empresas. Que não se entenda isto como o PS, porque a indignação não começou no Partido Socialista. A indignação começou muito para além do Partido Socialista. Começou, inclusivamente, com gente com responsabilidades, não é? As câmaras de comércio, as câmaras de comércio vieram depois. Começou com o Presidente do Conselho Económico e Social, que veio dizer que não foi tido nem achado e tinha trocado um mail ou dois com o seu Secretário das Finanças. Quer dizer, é tudo de uma gravidade. O que é que isto leva... Sim, aliás, ainda hoje, Francisco Silva, um professor universitário que está responsável por uma comissão de acompanhamento da aplicação destas verbas, diz numa entrevista ao Diário Insular que ninguém conseguiu ainda perceber como é que isso aconteceu. Ninguém percebe onde é que começa o nó górdio desta coisa. Quer dizer, isto foi muito mal feito desde o início. E ou se pensou, o dinheiro vem aí, o que a região precisa já está feito, não nos precisamos preocupar, e depois aquela coisa completamente insana de dizer, que o seu secretário repisou ontem na Assembleia Regional, que não tinha sido o governo a tomar essas opções políticas, mas que tinha sido uma equipa de consultores técnicos. Quer dizer, mas então... Sim, que também custaram uns trocos à região, não é? Quem são os consultores técnicos que decidem sobre uma matéria que só cabe ao Conselho de Governo decidir? Só cabe a responsabilidade máxima... Sobre estes 117 milhões de euros, o Conselho de Governo não tem responsabilidade nenhuma. Isto é da... Não tem só em relação aos 588. Te digo, o diploma... A decisão é... São verbas que vêm para a região gerir. Os 117 serão injetados diretamente nas empresas. E são geridos a nível nacional. A nível nacional. Está bem, mas o Governo Regional pode dizer o que é que quer. Não precisa consultar consultores, passa a redundância do continente. Não. Nem precisa de parceiros técnicos. Vocês, novamente, e vou só dizer uma coisa muito simples, que é assim: tomara eu, quando tenho que concorrer a projetos científicos, ter capacidade de pagar a uma empresa que sabe fazer isto, que sabe como é que são as escolas, ou seja, mas que tem que ver, tu tens que logo a partir, Cláudia, deixa-me só dizer uma coisa. Temos aqui dois níveis essas empresas de decisão. Tu tens, por um lado... Mas isto não é uma decisão política, aquilo que essa empresa... Essas empresas o que fizeram foi dizer, as empresas que podem concorrer a este escola, ou seja, a estes projetos, têm que ter esta estabilidade financeira, tem que ter pelo menos equidade entre... Sim, vai ao nível de detalhe. Vai ao nível, mas não é isso. Vai ao nível de detalhe, tens que ter paridade de género nas empresas. Tu quando dás jeito tens um governo para governar, quando já não dás jeito, os consultores que decidiram. Cláudio, eu não estou a dizer o contrário, mas em relação a estes 117 milhões... A gente já percebeu que é um parecer técnico. Mas uma coisa é um parecer técnico, outra coisa é uma decisão política. Aliás, a primeira justificação que é dada é por Mário Fortuna, o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que diz que é que no fundo acabou por tratar com esta gente e de receber esta gente que veio, estes consultores, e de pô-los, enfim, mais ou menos a par daquele que era o panorama do tecido regional, do tecido empresarial regional, e depois foram eles que fizeram as entrevistas e definiram o resto, não é? Portanto, aparentemente até terá sido a Câmara de Comércio a tratar disso e não diretamente o Governo. É uma seleção técnica, tu tens de ter as empresas que vão ao nível... Cláudia, então se foi o doutor Mário Fortuna... Mas não falo, Sr. Professor, é fácil. Não, porque eu já te pedi e... Já pediste. Só para dar... Sim, um parênteses, então, só favor. Vão ao nível, e eu sei porque já tive que fazer calls e que são de uma enorme complexidade, vão ao nível de a empresa ter que ter implementada políticas de sustentabilidade ambiental. Tens que ser capaz de provar que tens paridade de género, tens N. Sim, mas esse é um caderno de encargos que deve existir a nível nacional. O Governo da República, que é que vai gerir estes 117 milhões, deve ter este caderno de encargos definido. E foi entregue a essas empresas que preparam estes projetos, pegam numa listagem das empresas todas a nível regional e dizem: as únicas empresas que a nível regional têm cumulativamente todos os critérios cumpridos para depois não serem deixados de fora do concurso quando forem avaliadas as propostas são estas.
E então não faz sentido a crítica política que foi feita, que as empresas regionais também não se mexeram. Não, as empresas regionais não se mexeram, nem sabiam. Mas eu também gostava de perguntar, nunca vi na Assembleia Regional nenhum debate de urgência para perguntar ao ex-presidente, ao ex-vice-presidente do Governo Regional porque é que o dinheirama toda que vai para a região para a investigação científica, que deixou de ir para as universidades, porque passou a ser obrigatório ter pelo menos 30% de financiamento das empresas privadas e que não podíamos fazer investigação porque as empresas privadas não reuniam sequer condições de estabilidade financeira para poder participar nesses projetos de investigação científica. E que para as empresas privadas só foram 3,6 milhões, feito por ele. E ninguém chamou toda a gente quem é que são as empresas privadas que estão a ver as escolas do PO 2020? Vamos ter preocupado com isso no. E preocupei. Pronto. E preocupei. Só que ninguém ligava, porque eram conversas de ciência que toda a gente achava desinteressantes. Muito bem, Cláudia, vamos concluir. Vamos deixar a Cláudia concluir. Continuar, mas já me perdi no meu raciocínio com a história do. Que o governo não estava a governar e estava a deixar. Ela vai-me dar uma ajuda. Não, as empresas privadas é que decidirem politicamente o que é que vinha para a região. Era nesse ponto que tu estavas. Empresas privadas. Já tínhamos determinado uma vez que ela não pode faltar, porque quando falta depois quer justificar tudo no programa. A questão é que estava eu recuando. Tudo isto começa a percorrer muito mal, não é? E depois, até o desfecho que se viu ontem à noite, depois há aquela ausência inconcebível. Eu acho que até é quase inédita. Numa matéria desta sensibilidade, num debate de urgência que é pedido deixar ali, a dar o peito às balas, o secretário das Finanças, bem, não é a primeira vez. Já tinha acontecido no mês passado, aliás, falámos no nosso último programa da questão das nomeações. Absolutamente condenável, porque o Presidente do Governo até podia ter muito gosto de ter feito uma promessa de estar na tomada de posse da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que não me parece que seja mais relevante que estar no Parlamento. Não me parece. Até porque é ali que é a casa onde tem que prestar contas aos açorianos e o assunto era de suprema importância. Bom, e foi ele que pôs até o discurso político a este nível, não é? Foi o próprio Bolieiro que disse que a Assembleia agora era o centro. Claro, mas isso já falámos no programa passado. A questão da transparência, quem foi o principal paladino da transparência e onde é que se vê a menor transparência possível, e que isto é outro traço deste governo que me parece absolutamente reincidente, que é quando a coisa aperta, quando o calor das chamas começa a apertar, desaparecem e silenciam-se. Quando deve ser ao contrário. Volatilizam, sabes que o calor volatiliza. Como todos sabemos, não é? Quando a coisa aperta, ninguém sabe onde é que está, ou sabe-se, mas está onde não devia estar, não é? O Sr. Presidente do Governo e o Sr. Vice-Presidente do Governo. Bom, mas com 24 horas... O outro está a assistir à tomada de posse. Com 24 horas de atraso, o Presidente do Governo apareceu para dar o dito por não dito, em nome da transparência, lá está. Nos espaços perdidos da Assembleia. Isso é péssimo. É quase pior do que não ter aparecido. E depois da oposição já se ter unido, e que a oposição, não é? Para criar uma comissão parlamentar de inquérito. Só há duas hipóteses. Ou mantém-se silencioso, como já percebemos, tem algum recorte de perfil para isso, e mantém o seu silêncio, não é? Posto em sossego, como dizia o poema de Camões. Mas isso era a Inês. Isso era a Inês, mas também se adapta. Isso, as questões de género não tem problema. Portanto, mantém-se posto em sossego, que é uma hipótese, já que optou por estar inicialmente tão sossegadinho, ou então se vem, fala aos deputados. É completamente, quer dizer, é esdrúxulo, é inédito. Eu nunca vi um presidente do governo dirigir-se à Casa da Autonomia para dar declarações aos jornalistas, desdizendo o que disse o secretário das Finanças aos deputados. E depois, quando está criada uma comissão de inquérito para averiguar, que parece que se vai manter, não é? Sim, e que ele próprio diz que os próprios partidos já deu entrada na Assembleia. Os próprios partidos do governo devem viabilizar. Mas convenhamos... Pronto, foi viabilizado, aliás, foi viabilizado anteriormente. Agora a questão que se põe aqui, mas para apurar exatamente o quê? As razões da novela. Quer dizer, agora para que é que isso interessa? Porque se o processo parou... O Sr. Presidente do Governo, isto agora volta a estaca zero e vamos começar de novo. E não se mexe um cêntimo. O que não deixa de ser estranho, porque aparentemente... O envelope financeiro que vai para a região, que é outra ridicularia, não é? O que não deixa de ser estranho, porque aparentemente isto foi definido assim com a urgência de estar fechado até 30 de setembro, não é? E agora parece que já pode voltar para trás. O deputado Paulo Estevão atribuiu a culpa toda ao Governo da República, que tinha gerido mal, portanto o Governo Regional fez isso tudo bem. Eu por acaso, tenho imensa curiosidade intelectual. Não, o Governo da República e o Mário Fortuna. O deputado Paulo Estevão faria essa questão se fosse o PS a governar. Mas, enfim, o que ele diz é que não. Enfim, isto é tudo o Governo da República, é mal. Mas agora o Governo da República vai manter exatamente, não se mexe um cêntimo, diz o Sr. Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro. Portanto, isto é efetivamente uma coisa
insana. Não me recordo um episódio com estas dimensões. A Graça falava da questão da Agenda 2020. Independentemente dos requisitos técnicos que toda a gente tivesse cumprido, não se ouviu um décimo deste barulho, desta acrimónia, porque o problema mas não este foi barulho os fez partidos políticos, porque as pessoas não perceberam que isto era dinheiro para investigação, pensaram que era o dinheiro para as empresas e portanto é que se mobilizaram. A sociedade civil virou-se contra isto. As pessoas viraram-se em várias ilhas, independentemente até da cor política. Aliás, há alguns deputados que suportam o governo que também falaram. O da Iniciativa Liberal falou contra isto, por exemplo. Sim, Pedro Pinto, o CDS, ainda a semana também, passada num programa da Antena 1, carregou, o termo é mesmo este, carregou, não é? Ou seja, para nós chegarmos ao ponto dos deputados que suportam este governo estarem, eu acho que mesmo. Ou seja, assim, ninguém sabia o que é que estava a ser feito. O que se conclui disso tudo é isso. Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Sim, e portanto ninguém sabia o que é que estava em causa. Não é? Bastou alguém no Facebook dizer, e as empresas pequeninas, e toda a gente acreditou naquilo, com o implemento depois que o PS fez, não é? Nem toda a gente. Mas há aqui uma questão que é preciso ser dita. Quem tinha que explicar e quem tinha que saber exatamente o que é que estava a fazer, não o fez. Remeteu-se ao silêncio e apagou-se. E, portanto, se o maior responsável opta por estar calado, é claro que, como a Graça dizia, depois a desinformação e o facto o cidadão comum não domina essas matérias. Claro, e, portanto, vamos exigir que o cidadão percebesse de que é que estamos aqui a falar. Há 15 dias... Não, porque quem tem responsabilidade nisto e quem a devia ter tido, não teve nem teve no sítio certo, na altura certa. Há 15 dias coloquei-vos uma questão... Não há nada que agora se possa fazer, nem votos pios de transparência, que possam apagar o que foi feito. Mesmo como diria o povo, caldo entornado, sopas secas. E a imagem do governo, na minha opinião, está ferida de morte. Há 15 dias coloquei-vos uma pergunta mais ou menos do estilo, na altura por causa do debate das nomeações para cargos políticos, se José Manuel Bolieiro de facto estava um bocadinho à margem daquilo que o próprio governo dele faria. Neste caso em particular, fica mais essa ideia de que ele não sabia também o que é que estava a ser feito? Eu acho que há uma completa desarticulação entre o governo. Uma completa. Parece que são pessoas desavindas, que não falam, que não negociam e que não se entendem sobre as matérias. Se o senhor Presidente do Governo, uma coisa tão simples como não poder estar presente no Parlamento quando é um debate de urgência sobre uma questão essencial para a região, não pode estar. O que tem que fazer é mandatar alguém para o representar. E não é o senhor Secretário Regional das Finanças. Sim, mas as agendas mobilizadoras, mal ou bem, na capa levam o símbolo da Secretaria Regional das Finanças, Administração Pública e Planeamento. Mas há um Vice-Presidente do Governo que pode substituir o Sr. Presidente do Governo também. Há uma responsabilidade política aqui. E o que me parece é que esta tentativa de chacinar o Secretário das Finanças também é de uma deslealdade interpares, porque no Governo é isto que tem que acontecer. Bem sabemos que este é um Governo de cacos, não é? É um puzzle de vários partidos. Mas por maioria de razão, a união tem que ser mais forte do que no governo em que predomina um único partido. Ou um governo em que há acordos de incidência parlamentar apenas. Este governo é muita coisa. Até às eleições autárquicas punha-se a possibilidade de haver uma remodelação. Com o resultado eleitoral tentou-se, enfim, os partidos da coligação tentaram, com a vitória que cantaram, dizer que estava tudo bem. Faz cada vez mais sentido, de facto, que Bolieiro mexa na sua máquina governativa? Sim, eu acho que faz sentido que mexa. Agora não acredito nada que vá mexer. Porque, como já se percebeu, o Presidente do Governo tem dificuldade na tomada de decisão e em levar para a frente as coisas. E, portanto, pior do que está, já não fica. Esta é a frase do dia para Cláudia Cardoso. Ou o Partido Socialista avança com uma moção de censura ao Governo, ou, enfim, eu acho que o Governo matar-se pelas suas próprias mãos, que foi exatamente o que aconteceu. Atenção, independentemente do barulho que houve e dos partidos e das câmaras de comércio que não foram tidas nem achadas virem falar, independentemente disso, o Governo matou-se pelas suas próprias mãos. E a imagem que a sociedade açoriana tem hoje do governo açoriano não é boa. É de Preciso agora uma questão. Não é boa. Não é boa. Só faltou o bom no fim. Não vou fazer uma selfie com vocês. Não vou. Foi grave a voz agora, pois. Foi parecido. Pois foi. Mas então, Graça, Bastos e Silva, depois de 2 plenários seguidos a defender quase o indefensável, e a questão o mês passado das nomeações já foi difícil. Tenho que comprar um colete. Já foi difícil de percebermos as justificações dele perante os argumentos que também a oposição tinha para esgrimir. Bastos e Silva fica de
facto muito fragilizado, quer dizer, e para o próximo mês leva com plano e orçamento para defender na Assembleia, que também já está a dar que falar, porque Sérgio Ávila também sobre isso já se veio pronunciar, dizendo que há dívida ilegal, inclusivamente, e indevidamente ilegal metido no próximo orçamento. Mas sobre isso falaremos daqui a pouco. A questão é, Bastos e Silva está de facto já na corda bamba e já tiraram a rede debaixo do arame, não é? Certíssimo, mas eu acho que devíamos fazer um exercício. Façamos que era então, doutora. Ouvir todas as justificações e as declarações de Bastos e Silva na Assembleia. Não foram muitas. À luz. Não tenho os RMs Tá aqui bem, todos cortados, mas posso continuar. Sinto-te isso, faz favor. Depois daquilo que eu expliquei aqui, pondo o ponto da situação como ele é na realidade, se nós ouvirmos as justificações de Bastos e Silva, fazem todo o sentido. Porque ele diz, e a determinada altura, o seguinte: por exemplo, a Madeira percebeu que era de tal ordem a complexidade para ir a jogo buscar estes milhões, que não tinha tempo útil em 3 meses de se organizar para o fazer e preferiu deixar cair o dinheiro. Bastos e Silva teve um pecado capital. Não resistiu à tentação de deixar cair estes 117 milhões e pensou, de uma forma ou de outra vamos tentar organizar esta escola para já com as entidades líder, que é uma fase em que ainda não tens que apresentar os projetos detalhados, etc, etc. Mesmo que sejam chumbados 3 ou 4 projetos em que se chega à conclusão que as empresas não reúnem todos os critérios para poder fazer parte das agendas mobilizadoras para a inovação, mesmo que 60% dos projetos sejam aprovados, já é lucro. Eu penso que isto foi o que passou para a cabeça de Bastos e Silva e, portanto, contratou uma empresa privada com experiência na área, contatou as câmaras de comércio, que seriam o contacto direto às empresas. A Câmara de Comércio. Não, penso, bom, enfim, calma, as outras depois foram faladas, mas já lá vamos a isso, que eu também tenho curiosidade da vossa opinião sobre isso. Deixem-me só seguir o meu raciocínio. Aquilo que eu devo dizer, e que a Cláudia disse muito bem, nunca se tinha ouvido antes a sociedade civil se mobilizar de uma forma tão empenhada em relação a dinheiros para investigação. Porque, efetivamente, se a sociedade civil e as empresas tivessem percebido que isto era só dinheirinho para projetos de investigação e que para irem buscar esse dinheiro tinham que fazer projetos de investigação com a universidade, etc, 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 se calhar não tinham ficado tão indignados. A oposição foi muito hábil, e isso é de lhes tirar o chapéu, a deixar passar a ideia de que estes 117 milhões era a tal bazuca que vinha para cá para salvar as pequenas e médias empresas. E o governo, em oposição, numa total inabilidade política, não foi capaz de explicar isto aos açorianos. E mais grave que isso, o fato de ter entrado tudo numa defensiva e a tentar se justificar do injustificável, que até parecia que já estavam a ser acusados de dar o favorecimento do costume, etc, etc, e virem a jogo se defender. Há um ditado muito antigo que se diz que em política, a partir do momento em que tu te começas a justificar, já perdeste o debate. Portanto, não tinha que haver justificações, tinha que ter sido o presidente do governo a dizer claramente o que era. Mas eu acho que tudo isto resulta de uma enorme insegurança, porque a partir do momento em que eles são acusados de uma coisa qualquer, como não, calma, mas vou-te explicar, se me deixares, vou-te explicar que é exatamente aquilo que tu dizes, como isto é uma manta de retalhos e não há comunicação entre os membros do governo. Quando há um que vem dizer, aconteceu isto, ficam logo inseguros, será que ainda falei, será que ainda sei a informação? Porque se fosse um governo articulado. Bom, mas isso é uma deficiência então que só pode assumi-la José Manuel Bolieiro, que é que tem que fazer esse papel. Segurança no que se está a passar, tinha dito, não é nada disso. Isto é assim, 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 assim. E é esta falta de segurança que passa para fora, que parece que anda tudo a apanhar bonés e que anda tudo a nadar. Exatamente. Bom, mas isso aparentemente é o que está a acontecer. É uma imagem que passa para fora, muito mais do que aquilo que tem sido acusado de que é de lobbyismo e de favorecimento e de corrupção, que foi isso que se cavalgou nas redes sociais, que não é nada do que se está a passar, mas que efetivamente não foram capazes de explicar as coisas como elas são, ficaram na defensiva e demonstram que não são capazes. Bom, então e o que é que faz Bastos e Silva neste processo? Ou o que é que sobra para ele neste 2 meses seguidos? Fica altamente fragilizado. Mas dizendo aquilo que a Cláudia estava...
que a Cláudia estava a estressar, Estressaste, nem depois. Estressar no sentido de sublinhar. Muito bem, atenção. Espera. A palavra da inglês, espera. Muito bem. Não, queres que diga em brasileiro estressar, queres ver? Mas que sublinhou, ou que chamou a atenção, que tinha sido apenas a Câmara de Comércio de Ponta Delgada, é que a deslealdade institucional não foi só entre membros do governo. Foi também entre membros das câmaras do comércio, quer dizer, vem a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, depois, muito depressa, e a da Horta dizerem: epá, a gente não sabia de nada disso. Eu peço imensa desculpa. Eu olhei com muito mais detalhe para as agendas mobilizadoras do setor agroindustrial, que é a área que me diz. Sim, as câmaras de comércio estão todas lá metidas como líderes de projetos. A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo tem quase 30 milhões, não é? É líder de 2 projetos, num total de 14 milhões. Um dos projetos para a valorização dos produtos agroalimentares e a outra para a pegada de carbono em termos da indústria. Portanto, como é que me vem dizer para a comunicação social: epá, não fomos ouvidos, não sabemos nada, e é líder de 2 projetos, nem sequer olha para os do turismo. São declarações públicas. Cláudia, mas eu sei que... Dos dois, assinados. Eu sei que foram declarações públicas, mas eu vi as calls e vi que a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo está lá, ou então também foram colocados como líderes de projeto sem saber. Não faço ideia, se lês as declarações, o que mas diz se não tivesse dado... é que foi uma troca fugaz de e-mails com uma funcionária. Uma troca fugaz... uma funcionária, nem era a direção. Uma troca fugaz de e-mails não deixa de ser uma boa justificação. Deixa-me te colocar uma questão. Se não tem dado, da Câmara de Comércio. Se não tem dado este leilão todo, ficavam caladinhos. Eu quero ver se a troca fugaz de e-mails ia ser impeditiva dele receber os 14 milhões. Essa parte já não aparentemente não. Que afinal diziam-se: não, foi só uma troca fugaz de e-mails. Mas já se percebeu há muito tempo que a relação de Mário Fortuna, especialmente com Marcos Couto, não é, ou de Marcos Couto com Mário Fortuna, que é que chegou depois, não é das melhores, não é? Mas enfim. Quanto a isto, devo dizer que, independentemente da falta de comunicação e de tudo isso, houve erros grosseiros de discriminação nesta escola. Por exemplo, em relação ao transporte marítimo de mercadorias, a única empresa privada de transporte marítimo de mercadorias que é contemplada com esta verba é dos TMGs, para a renovação de frota, possivelmente, sim. E ficam de fora os barcos do Pico e os Paredes de Santa Maria. Mas porquê? É que ninguém explicou o que é que os TMGs da Graciosa teriam para poder aceder a estas verbas e os outros eventualmente, não. E, portanto, são os únicos que conseguem cumulativamente cumprir todos os requisitos. Começamos a olhar com detalhe para a forma como estas agendas mobilizadoras foram feitas. Foi feito depressa, isso percebeu-se. O que não dá para entender é porque é que tinha que ser até 30 de setembro e agora já pode voltar a estaca zero. Mas isso continua a não se perceber. Mas nas declarações de José Manuel Bolieiro, que devo dizer que o ter feito nos espaços perdidos da Assembleia à Comunicação Social e não ter chegado ao Parlamento e ter dito aos senhores deputados, no seguimento da discussão que foi feita em relação a isto, tenho a anunciar que o processo vai ser levado à estaca zero, reset, e vamos começar tudo de novo. Já falei com o Sr. Ministro do Planeamento, que ainda para mais também o Governo Regional, a imagem que fica em relação à República de minoridade, de incapacidade de se diminuir. É péssimo. A credibilidade do Governo Regional em relação à República, quando for para fazer braço de ferro, quer ver, vai fazer bracinho. E o Sr. Secretário de basicamente, que foi oferecer... Ainda existe? Parece que sim. Mas depois das duas obrigações de serviço público de transporte, o pagamento de 20% da ampliação do aeroporto da Horta. Foi uma simpatia. Uma simpatia. Ter tirado uma 20 ou até 40. Não sei se penso até que 40. É 40? Mas é mais generoso. Mais me ajudas. Ora, com esses 117 milhões, há uma parte que é para a SATA. Deixa-me acabar, porque em relação aos portos também tenho muitas para dizer, mas já lá vamos até em relação ao plano e orçamento. Sim. Mas só para acabar, dizer que falou com o Sr. Ministro do Planeamento e que ele assegura-te que a região não vai perder um cêntimo. Mas eu pergunto como é que isto tudo vai acontecer? Porque as declarações de José Manuel Bolieiro deixam-me de cabelos em pé, porque ele diz assim: vai haver uma nova candidatura das empresas dos Açores que será aberta numa próxima oportunidade. O que é que isto quer dizer? Numa próxima oportunidade? Vai ser em 2024? É isso mesmo. Vai ser em 2026? Numa próxima oportunidade. Mas, quer dizer que esta oportunidade está perdida.
Como é que ele pode dizer que esta oportunidade está perdida porque o prazo para esta escola acabou a 30 de setembro? E isto são prazos europeus, não são definidos entre o... Pois, a questão é exatamente essa, entre a urgência de fazer a coisa era o 30 de setembro, não era mais nada. É como não se mudou nada em relação ao plano de país. Pedro, é que o Ministro do Planeamento e o Presidente do Governo Regional podem ter as conversas que quiserem, mas isto não é decidido domesticamente entre Portugal e os Açores. Assim. Isto é decidido a nível europeu. Claro. E, portanto, os projetos têm que dar entrada em prazos que têm que ser cumpridos. Isso é a pergunta que fica agora. Portanto, a questão é assim, essa é a pergunta mais importante. O que é que vai acontecer a partir daqui? Então continua a fazer todo sentido a Comissão de Inquérito Parlamentar, apesar de tudo. O que é que quer dizer numa próxima oportunidade? É assim, filha, não vais a esta festa hoje. Vais numa próxima oportunidade. Mas esta ela já não vai. Pois, há de ir uma outra qualquer se existir. Portanto, esta é a leitura que se faz. Isto é suficientemente vago para poder ser qualquer coisa, incluindo o que a Graça dizia 2024. Mas e obviamente que não vai perder um cêntimo. Não tinha cêntimo nenhum. Sim, aquilo para já são apenas números escritos no papel. Sim. Já perdeu. 100 mil euros já perdeu, que foi aquilo que pagou às empresas de consultadoria. Sim. Não, e mesmo sem perder um cêntimo, a credibilidade governativa também vale qualquer coisa, não é? Enfim. E essa está perdida. Que sobre essa questão das câmaras de comércio, não sei, Cláudia, se queres frisar algo, sendo certo efetivamente que a relação não é boa desde o princípio. Sim, não é? Pronto, certo, certíssimo. Agora, este esclarecimento público que aparece depois desta questão do envolvimento de Mário Fortuna, e enfim, as redes sociais também são prodigiosas nestas coisas. Parece Mário Fortuna a falar com José Manuel Vieira e blá. Pronto, isto é rendido. Sim, mas há declarações públicas dele a dizer que foram depois mais ou menos eles as câmaras, a da Angra e a da Horta, vêm dizer estas pérolas. A liderança das agendas foi claramente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, sem curar de envolver as suas congêneres de Angra e Horta. Este sacrifício na praça pública de Mário Fortuna é vergonhoso. Atenção, é porque estas palavras, vocês prestem atenção a isto, sem curar de envolver. É que nem sequer, ele não está aqui a dizer não fomos tidos como parceiros, ele está a dizer sem curar de envolver. É que nem sequer foram tidos nem achados, é mesmo. Ficaram a ver navios. Mas então, tinham 14 milhões para gerir. Os 14 milhões. E depois diz, desrespeitando-as e menorizando a intervenção que por direito também nos cabia. A eles, naturalmente. E depois diz... O papel das câmaras de comércio de Angra e Horta foi apenas de facilitador dos encontros que nos eram solicitados para a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, sendo que em alguns deles apenas nos foi pedido que adicionássemos algumas empresas à lista previamente fornecida. Portanto, pior do que isto, não há. Consigo. É a frase do dia, já está. Essa está registada já. Pior do que o gostar não fica. Se isto ainda tiver pior, vou dizer assim, Cláudia. Vou ter que engolir este saco. Completamente. Espero que não, porque isto... Para bem dos açorianos. Para bem dos Açores. Pelo amor de Deus. Não, porque há limites para tudo isto, não é? E esta atrapalhada comunicacional dá outro programa só por si. Porque, enfim, isto não é só, como eu dizia, de juntar os cacos num governo é sempre difícil. Mas... isto colá-los no fim ainda é mais difícil. É como eu digo, parece que estamos a lidar com pessoas que amuam, que são desavindas, que não comunicam, cada um fala para o seu lado, desautorizam-se várias vezes ao dia em assuntos, nos mesmos assuntos. Portanto, isto acho que só uma pessoa é que pode pôr travão a isso, mas também já percebemos que não consegue fazer, porque obviamente o governo navega à vista, claramente à vista, e o problema de navegar à vista é que o timoneiro é cego, neste caso. Ainda por cima, portanto está completamente às escuras, não é? Sobre Bastos e Silva, devia... Mas olha, ainda podia ser conseguisse levar o barco de ouvido. Bastos e Silva devia... Espero não termos um processo, porque não se pode agora usar estas... Bom, enfim, será que é melhor. Que segue em surdo? Vamos lá ver, temos que dizer isso com outro cuidado. Bastos e Silva deveria, na tua opinião, ser ele a pedir por sair? Eu acho. Depois destes dois debates parlamentares e do que se prevê já a seguir, não é? Com a questão da dívida. Nesta altura é muito difícil, há um mês de. Não interessa, é o nome dele também que está. É o nome e a cara dele. Secretário das Finanças. Percebeu-se claramente que o Partido Socialista estava a instigar isso, não é? E a pedir isso. Eu acho que ele, a bem da sua honorabilidade, devia fazer isso. Tenho dúvidas que o vá fazer. Acho que não, na verdade. Muito bem. Já Bastos e Silva entregou, enfim, aos parceiros sociais, e já se tem vindo a falar sobre isso, a proposta de plano e orçamento para 2022. Volta a ser uma proposta onde muitos dos milhões, nomeadamente ao nível do investimento previstos, não são efetivamente para investimentos novos, são para pagar contas. Por exemplo, o caso da SAT é talvez o mais paradigmático disso. E há também dúvidas que, entretanto, são logo levantadas pelo Partido Socialista e pelo ex-vice-presidente, o deputado Sérgio Ávila,
Ávila, como frisa muito bem a senhora professora Graça Silveira, dúvidas relativamente a dívidas ilegais e a endividamento que não tem enquadramento. Dívidas ilegais não, receitas ilegais. Receitas ilegais e endividamento que não tem enquadramento, sim, peço desculpa. E portanto, sobre isso, Cláudia, quer dizer, vamos voltar a ter Bastos e Silva nos galhos do turno. Sim, nós estamos num mês decisivo, como se sabe, novembro é a aprovação do plano e do orçamento para 22. A votação, a aprovação. Sim, a aprovação é outra coisa. Sim, on verra. Olha o francês, on verra. Pronto, ela não quer que eu fale inglês, mas fala um francesinho. Está francesada. Abriu o livro a ser a professora. Começou nas escolas e acabou nos on verra. Mas, desculpa Pedro, eu a questão do plano de orçamento, perspectiva-se Bastos e Silva, claro que sim, eu, sendo o secretário das Finanças, é ele, digamos, o protagonista deste plenário, que é um plano, como vocês sabem, totalmente dedicado à discussão do plano de orçamento da região e que tem estas fragilidades. E perante as críticas levantadas por Sérgio Ávila, ele ver-se justificar com a herança que recebeu, faz sentido? Bom, politicamente faz sentido, na prática que a gente pode é o que se faz sempre, na minha opinião. Aliás, neste episódio do PRR voltado atrás, também foi esta a tática. Tudo foi mal feito, o programa estava mal feito pelo governo do Partido Socialista, por isso nós não conseguimos emendar. Quer dizer, portanto, isto não pode ser, não deve ser, até porque a gente já vive noutro século e as pessoas estão muito mais esclarecidas. Vi dizer que tudo o que acontece de mal ou que não se pode fazer diferente porque estava tudo preso do governo anterior, já não é bem aquele argumento que colha junto dos cidadãos, acho eu. Sim, sendo certo que nem foi um cavalo de batalha quando este governo tomou posse. Poderiam ter entrado por aí pelo volume de dívida da região. Sim, claro. E nem fizeram muita... E se calhar deveriam, porque agora mas estava tudo com o bico doce à espera da bazuca. Mas não fizeram nada disso e portanto acho que agora fica sem água no leme. Eu hoje estou a usar uma linguagem muito marítima, já percebi, mas é o governo meteu tanta água que deve ser por isso. Ou está numa tempestade de mar alto. Ou isso, não sei o que é que me está a acontecer hoje porque eu estou virada para o mar. Mas a questão de facto é que eu acho que o Sr. Secretário das Finanças fica numa situação muito fragilizada. Agora vir dizer que é, apesar da herança socialista, é que faz com que o orçamento do próximo ano não possa ser diferente do que é. Não me parece que colha, sobretudo a questão da SATA, porque obviamente era uma das questões, e bem, que era muito criticada pela oposição e agora é no fundo vista como um arremesso de tem que ser assim porque não podemos fazer de outra maneira. E quanto ao orçamento deste ano, as críticas que Sérgio Ávila também lhe faz de uma baixíssima taxa de execução, já era expectável, quer dizer, estamos a falar de um orçamento que foi aprovado em abril, entrou em vigor em maio, enfim, por aí fora, não é? Mas isso, atenção, sem a questão dos duodécimos, como é óbvio. Sempre que há mudança de governo, mesmo quando o governo é da mesma cor política, acontece. Sim, mas então, porque é que o PS teve necessidade de frisar isso? Qual era, enfim... mas isso porquê? Vou-te explicar porque no início, quando eles apresentam... Porque a taxa de execução em maio era baixíssima. Sim, mas na região gerida a duodécimos não podia ter feito nada, não é? Quando é feita a discussão mesmo quando transita entre governos, acontece isto. O princípio é mau e depois acelera. Eu acho que a questão de Sérgio Ávila foi precisamente esta, foi a fase da aceleração, não melhorou muito, que é a partir de maio e até sensivelmente setembro. E não foi só por causa disso. E isso não se verificou, continuou abaixo dos 30 e foi precisamente Cláudia, nesta questão a grande questão que eu julgo que Sérgio Ávila coloca mas não foi só por causa disso. Quando foi a discussão do plano de orçamento em março, foram feitas várias críticas por parte do PS e o governo, na minha opinião, e de uma forma indevida, escudou-se sempre a dizer assim, é preferível pôr menos e executar mais, para não ser como os senhores que colocavam milhões e não executavam nada. Portanto, a discussão foi sempre esta. E o PS, e legitimamente dizer, mas os senhores não podem estar a dizer que vão executar mais que ainda não deram provas. Portanto, vamos lá ver se os senhores vão executar ou não. E então vem a jogo dizer, a desculpa de antes era que punham migalhas para executá-las todas. E mesmo com migalhas não estão a executar nada. Portanto, ficaram à espera para ver, porque a argumentação em relação a todas as críticas do PO 21 foi sempre esta. Escudaram sempre, vamos pôr pouquinho porque a gente vai fazer taxas de execução quase de 100%, ao contrário dos senhores que não executavam nada, punham lá milhões. E portanto, eles estavam muito presos a esta questão de lhes atirar à cara agora de que efetivamente as execuções não são tão fáceis
receitas como eles pensam, porque envolve muita coisa, nomeadamente ter financiamento para chegar à frente de verbas próprias. Claro. Muito bem, e sobre o plano de orçamento, Graça, rapidamente estamos muito rapidamente, só dizer que o facto de Bastos e Silva, nesta fase, e por isso eu não sei se isto foi tudo orquestrado para dar este cenário orquestrado final. Por dentro ou por fora? Pelo PS, que é só para perceber. neste momento o facto de Bastos e Silva estar tão descredibilizado e tão fragilizado dá espaço para que as dúvidas que o ex-vice-presidente vem colocar, até a gente diga, que eles gajos estão tão inábeis a fazer isto tudo, a desgraça que foi com o PRR foi esta, que às tantas com o plano de orçamento, o fulano até se calhar tem razão, porque o Sérgio vem acusar, o seu deputado Sérgio Ávila vem acusar de que este plano de orçamento vai ter uma baixa taxa de execução, porque diz que as receitas na realidade, na sua maioria, são fictícias. Ou seja, ele diz que há um aumento enorme no investimento com base em receitas que não existem ou que não são legais sequer está lá. E dá vários exemplos. Diz que parte da receita resulta de um aumento de endividamento que não tem enquadramento legal, como tu já tinhas dito, que 65 milhões do saldo transitado de 2021 está nas receitas, e obviamente que isto não pode ser, quer dizer, no orçamento que está a ser apresentado não posso transitar em outubro, verbas, como é que eu posso pôr verbas transitadas que só vão ser calculadas no final do ano, operadas no final do ano. E mais, diz que também inclui e habilidade é característica reconhecida ao deputado Sérgio Ávila, como é óbvio. Não é graça. Diz que inclui... O senhor deputado Sérgio Ávila fala com conhecimento de causa. Pois fala, era o que ele sabia, era de contas, porque o deputado realmente inclui uma transferência do Orçamento de Estado superior em 34 milhões, ou seja, aquelas declarações do Costa que vem dizer que afinal o dinheiro que vem para a região, ao abrigo do furacão Lourenço, é muito menos. Neste plano de orçamento está o valor total, o valor que era suposto ser e não aquele que o Costa disse que ia mandar, e portanto ele diz que estão lá 34 milhões a mais. Mas agora, e que em termos só para terminar, e diz que em termos de fundos comunitários, em termos de fundos comunitários previstos, que são 288 milhões de euros, ele diz que estão inflacionados em 4 vezes mais, que se formos avaliar a média de execução dos fundos em 2021, tem neste momento 4 vezes mais, e portanto que a região não tem capacidade de buscar estes fundos todos. O que é que resta do meio disto tudo? Isto podiam ser tudo minudências técnicas de cálculo financeiro que podia ser relevado e dizer, olha lá está o PS com conversas, aquele deixou de ser vice-presidente, ainda não consegue aceitar que já não é. Pois, numa situação situação em que temos Bastos e Silva completamente fragilizado na sua competência, dá espaço para se dar ouvidos a isto. Mas quando o Sérgio Ávila diz que, além de ter receitas fictícias, as transferências do Estado também são menores, e é verdade, e já vi o Governo Regional a dizer que não se estranhou, ao contrário da Madeira que estrabuchou, cá já toda a gente esperava não ficava não só não estrabuchou, como foi oferecer ao Governo da República ajuda para a pista da horta, que é da responsabilidade exclusiva da República. Nem sequer, aquilo é da empresa privada, da Ana 25. Mas não é do Governo Regional. Destas coisas. Pronto, mas isto para dizer que... Isso já foi depois de terem ganho a Câmara da Horta, o que é extraordinário. Ainda podia ter sido em campanha. Por isso é que é absurdo. Além de todas as questões técnicas de que as receitas possam estar lá mal colocadas, fictícias e empoladas, há efetivamente uma redução de receitas. Basta ver que este governo diminuiu o IRS, portanto há uma diminuição de certeza da receita fiscal, e das transferências da República para a região também há uma redução que resulta da lei das finanças regionais. E são factos. Essa discussão no Parlamento acontecerá no final do mês que vem, portanto teremos a oportunidade de escalpelizar melhor, como é óbvio, a questão da proposta de plano de orçamento da região. Cláudia Cardoso, Graça Silveira, muito obrigado, até daqui por 15 dias. Um cumprimento também à Judite Parreira, que hoje, por motivos profissionais de última hora, não pôde estar presente. Foi o Política de Saltos Altos desta quinta-feira. A partir deste momento fica também disponível nas nossas multiplataformas. Continuação de uma ótima tarde. Política de Saltos Altos, todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube.